O Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Eu quero falar nessa noite de algumas qualidades que todo cristão deve ter. Algumas versões, nesse texto que lemos, fala poder e autoridade. Nesse sentido, virtude e autoridade têm o mesmo significado. E nós vamos falar sobre algumas virtudes, porque geralmente nós nos emocionamos quando se fala que o Senhor Jesus nos deu poder. Como é bom ter poder. Poder aqui na terra já é bom. Imagina poder sobre o mundo espiritual, melhor ainda. Nós nos sentimos importantes, nos sentimos grandes, mas nós não podemos esquecer que quando o Senhor Jesus está alicerçando a sua igreja, através dos seus ensinos, e preparando aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho, os 12, Jesus não dá apenas poder, dá virtudes também. Nós vamos falar de virtudes hoje, não de poder. Quando nós falamos de virtudes, nós estamos falando de qualidades morais, e que elas são tão importantes porque a virtude, qualquer que seja, uma virtude, ela é o oposto de um vício. E quando nós falamos de vícios, nós já remetemos a alguma dependência química. Mas vício não é só isso. Vício é qualquer coisa contrária a uma virtude. Então, nós precisamos pensar assim, se eu não tenho alguma virtude, eu tenho um vício oposto àquela virtude. Ou eu tenho uma coisa, ou eu tenho a outra. Então também há o aspecto da libertação. Muitas vezes não precisamos ser apenas libertos de opressões espirituais ou dos demônios. Precisamos ser libertos também de vícios que possuímos pela ausência das virtudes. Também é importante sermos humildes o bastante para saber que todos nós vamos ser, de alguma forma, tocados por essas virtudes ou, se não, pelos vícios opostos a elas. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu estiver falando sobre elas, ninguém precisa, em seu coração, dizer: o pastor está falando para mim. Por quê? Porque é impossível que você venha a um culto e alguma coisa não seja com você. É impossível que alguma coisa não seja comigo. Então, obviamente, alguma coisa vai ser para você, alguma coisa vai ser para mim, alguma coisa vai ser para o irmão que está do teu lado. O intuito de Jesus é que a igreja seja virtuosa. Aleluia. Fala-se muito de poder, e que tem que ter poder. Tem muita gente cheia de poder sem virtude nenhuma. Porque eu disse que a virtude, ela tem o mesmo significado aqui nesse texto de autoridade. Porque é a virtude que nos autoriza alguma coisa. É naquilo que eu sou virtuoso que eu posso falar, que eu tenho autoridade para falar. Eu posso falar sobre alguma coisa que eu não pratico, se eu não tenho virtude naquilo, não tenho autoridade. Então, o Senhor Jesus, Ele também deu virtudes e não apenas poder. E todas essas virtudes, por mais que a gente vai falar no âmbito de igreja, de obra de Deus, de reino de Deus, todas as virtudes, elas precisam ser usadas e vividas em todas as esferas da nossa vida. Então também não adianta ser apenas aqui e não ser em nenhum outro lugar. A virtude, ela tem que ser inerente à nossa natureza, ela tem que estar em nós, onde quer que nós estejamos. A primeira virtude que eu quero falar é pontualidade. Lembra que eu falei que cada virtude tem um vício? A palavra vício significa defeito, ou seja, um defeito significa que tem algo de errado. E qual é o oposto da pontualidade? Atraso. Atrasos podem ser esporádicos. Se eles não forem esporádicos, é vício. Se é vício, é defeito. Se é defeito, precisa ser consertado. Pontualidade em tudo. Pontualidade em casa, pontualidade nos compromissos com a família, pontualidade da esposa com o marido, do marido com a esposa, dos filhos, pontualidade no trabalho, pontualidade em arcar com o cumprimento de uma promessa. A pontualidade é a primeira virtude das pessoas confiáveis. Uma pessoa pontual, ela demonstra ser confiável, porque tem palavra, porque o seu comportamento mostra isso. Autoridade, né? A virtude é sinônimo de autoridade. No mercado de trabalho, o carimbo da pontualidade no currículo é fundamental. Você já colocou no currículo? Fala suas virtudes. Alguém já algum dia colocou pontualidade? Até porque você não vai ter opção de pontualidade no trabalho, você vai ter que ser pontual. Então você não se preocupa muito em isso ser uma virtude, até porque isso vai ser uma obrigação. Mas era para ser, principalmente na vida do cristão, um item a mais no currículo. Quem é pontual é considerado educado e respeitoso. Já aquele que não é, passa a impressão de não ter consideração nem pelo próprio tempo e
nem pelos outros. A pontualidade é importante para edificar o caráter. A pontualidade agrega ordem e eficácia à nossa personalidade. A obra de Deus, queridos irmãos, diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que ela deve ser feita com duas qualidades. Quais são? Ordem e decência. E a pontualidade é uma virtude atrelada, anexa à virtude da ordem. Não existe ordem sem pontualidade. Então a obra de Deus, ela precisa ser feita com ordem e decência. E a pontualidade é essencial para que a obra de Deus seja realizada. Vamos cultivar a virtude da pontualidade e sermos libertos do vício do atraso. Podem acontecer algumas coisas, sim, no sentido de imprevistos, no sentido de coisas que vão nos atrapalhar muitas vezes em vários compromissos, mas não pode se tornar uma coisa corriqueira. Na igreja é muito importante a pontualidade, além da assiduidade, a pontualidade, para que durante a liturgia do culto haja uma unanimidade, para que o culto flua melhor. Por exemplo, na hora de orar, é bom que todos já estejam em oração. Na hora de cantar, é bom que todos já estejam prontos para cantar juntos, principalmente os cânticos congregacionais. Na hora de fazer uma leitura bíblica, na hora da palavra introdutória, porque a palavra introdutória é Bíblia também, é a palavra do Senhor. É bom que todos já estejam prontos ali querendo ouvir a palavra, porque o período do nosso culto é muito curto e não precisa ser longo, desde que seja bem aproveitado. Então, irmão, imagina, eu estou me referindo assim no sentido, você é pontual, você chegou na igreja pontualmente. Se você precisa conversar com alguém na igreja, então você não vai chegar em cima do horário, para ainda falar com a pessoa, o culto já está começando e você quer falar com a pessoa. Então, se você vai falar com alguém, chegou em cima do horário, você vai falar quando o culto acabar. Se precisa falar com alguém, vai tentar chegar antes, o horário do culto é o horário do culto. Culto é momento da nossa reunião com Deus, com mais ninguém. Então não tem ninguém conversando para lá e para cá em horário de culto. Então você é pontual. Aí você chega. Aí você está em oração. Daqui a 5 minutos chega mais alguém do seu lado. Aí se instala. Aí senta. Conversa um pouco. Você é pontual. Você chegou. Você já está começando o seu culto. Aí chega um. Aí a gente vai começar a cantar. Aí começa a chegar mais gente. Vamos procurar harpa, vamos achar que não quer, irmão. Quarta estrofe. Vamos para a palavra introdutória. Chega mais um pouco, mais um grupo. Que hora que o culto vai começar? Como é bom a gente chegar na igreja, dobrar o joelhinho, preparar o coraçãozinho, perdão pelos pecados, pedir, Senhor, abençoa o culto, fala comigo, tira o meu cansaço, tira o meu sono, tira a minha preguiça, me anima. Hoje eu quero fazer um culto alegre, hoje eu quero dar uns glórias mais alto. O passado estava meio murchinho, hoje eu quero melhorar, quero tirar o atrasado aqui na tua presença. Vai orando, vai falando com Deus. Hoje eu vou cantar, vou pegar, vou acompanhar. Para que a gente possa, além de tudo, fazer melhor e mais bonito para Jesus. Porque eu acho, não sei se você pensa da mesma forma, eu acho que ele merece, no meu ponto de vista, eu acho que ele merece melhor. Então vamos trabalhar em nosso caráter a virtude da pontualidade. Até porque muitas vezes o vício do atraso na nossa vida, muitas vezes, ou na maioria das vezes em que ele é praticado, mais é na igreja. É com as coisas de Deus. Porque, como eu disse, para trabalhar tem que ter horário. É uma obrigação. Vamos pedir a Deus para vencermos alguns vícios que temos em nome de Jesus. Segunda virtude, generosidade. Quem sabe qual é o vício de quem não tem generosidade? Começa com A, termina com vareza. Isso é tão sério, porque a Bíblia diz que os avarentos não vão herdar o reino dos céus. E o vício de quem não é generoso é a avareza. A generosidade é a única virtude que serve de remédio para a avareza. Você sabe que a avareza é um apego excessivo às coisas materiais. A pessoa não consegue desprender, ela não consegue compartilhar, ela não consegue dar, pelo mínimo que seja. Ela tem dificuldade de abrir a mão. Mas é um vício, então precisa de uma libertação. E o Senhor Jesus tem, além de poder para a igreja, para expulsar demônio e curar enfermo, Jesus tem virtudes. Um ato de generosidade é mais do que repartir. Veja bem, um ato de generosidade é mais do que repartir. Implica, às vezes, em perder. Olha só. Uma vez que a generosidade consiste em dar, que é meu, e às vezes eu tenho que dar alguma coisa, não tem como repartir. Isso é generosidade. Quando eu dou, mesmo sabendo que eu vou ficar sem. Então, tem uma conotação de perda, não é verdade? Por isso, a generosidade está diretamente ligada a um sacrifício. A generosidade está ligada ao sacrifício.
exatamente porque tem essa conotação de perda. O generoso não fica com esse sentimento. Ele dá, mesmo sabendo que vai ficar sem, ele não fica com esse sentimento de perda, mas tem essa conotação. É um sacrifício. A palavra sacrifício significa tornar santo. Quando nós damos alguma coisa, generosamente nós estamos tornando aquilo santo. Sacrifício, ofício de fazer, de ofício. Sacro é de sacro, é santo. Você vai fazer alguma coisa se tornar santa. Então não é perda. Tudo que santificamos não é perda, porque nós estamos dando a Deus. E no seu grau mais alto de generosidade, leva até a oferta de si mesmo. Foi exatamente o que Deus fez por nós. E só estamos aqui hoje reunidos num culto de Santa Ceia, porque Deus foi generoso. Ele deu a si mesmo, o ato de dar a si mesmo. Então não é perda. O que é generosidade? Generosidade é mais do que repartir. Então se você reparte, isso pode não ser generosidade. Segundo aos Coríntios 8:9. Vamos ver o que é de fato generosidade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Entenderam o que é generosidade? Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Isso é a graça, isso é generosidade. Ele transferiu a sua riqueza ao pobre, ele fez o pobre ficar rico. Isso é generosidade. E essa é uma virtude que nós precisamos ter. É mais do que repartir, é dar, é contribuir, ou com tudo que podemos. O primeiro motor da generosidade é o amor. Se qualquer virtude que tivermos não partir do amor, pode não ser virtude. Tudo tem que partir do amor. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 8, que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. O amor é a única dívida que nós devemos ter. Então, vamos trabalhar a virtude da generosidade em nossas vidas. Vamos repartir? Sim. Mas vamos dar também. A obra de Deus, ela carece de muitas doações. Doações de nós mesmos. Daquilo que muitas vezes nós cantamos, e como muitas coisas que a gente só canta e não pratica, tem um hino que diz assim: meus dons e talentos são para te servir. Só que a gente quer remeter esses dons e talentos apenas a cantar, a pregar, a ensinar. A gente acha que é só isso que é talento. E acho que é só com esse tipo de talento que se serve a Jesus. Temos que servir a Jesus com os nossos talentos, qualquer área. Tenhamos a sua capacidade, a sua habilidade, a sua competência, que seja profissional. Sirva a Jesus com isso. Ofereça esse tipo de trabalho no reino de Deus. Quem sabe cortar cabelo, vai cortar cabelo. Quem sabe trabalhar com artesanato, vai fazer artesanato. Você tem um dom, você tem um talento, você trabalha em alguma área, ofereça isso na igreja, ofereça isso no reino. Doe, se doe, seja generoso. Claro que também com as coisas materiais. A igreja também precisa. O templo é físico, a igreja é física, tudo aqui é físico. Então precisa. Precisa da contribuição, precisa da oferta, precisa do dízimo, precisa que quem compra na cantina pague, precisa que quem está devendo em algum departamento pague, porque as coisas têm que continuar caminhando. Precisa de manutenção na casa do Senhor, precisa de material. Você chega na igreja, tudo precisa estar bem, tudo precisa estar tudo em ordem. Então, vamos vencer o vício da avareza. Lembrando que na igreja, se alguma coisa tiver aquela conotação de sacrifício que parece que você vai perder, se é um sacrifício, aquilo vai se tornar santo. E tornar santo é dar para Deus. Você conhece alguém na história que deu alguma coisa para Deus e saiu no prejuízo? Estou dando, mas é para Deus. Estou fazendo, é para Deus. É na obra dele. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A alma generosa morrerá. A alma generosa definhará. A alma generosa empobrecerá. Aí está escrito. A alma generosa, na versão que o irmão Mauri leu, é engordará. Fique tranquilo que é a alma, tá? É a alma. Em outras versões está a alma generosa prosperará. Então generosidade não empobrece ninguém. Generosidade volta para o generoso, porque se torna às vezes até um sacrifício. E sacrifício é tornar santo. Tornar santo é dar para Deus. Por isso que prospera. Se eu der tal coisa hoje vai me fazer falta. Vai ter uma conotação de perda. Mas vai ser mais útil lá hoje do que aqui comigo. Generosidade. E a Bíblia garante que a alma generosa vai prosperar. Louvado seja Deus. Terceira virtude. Ensinar os filhos. O vício
O oposto do ensinar o filho é a negligência ao ensino. Porque ensinar os filhos é mandamento, é ordenança bíblica. Então há muitas formas de ensinar. E a primeira, porque é a mais eficaz, é pelo exemplo. Então quando se trata de ensinar os filhos, claro que eu estou falando com nós, os pais. Primeiro, ensinar pelo exemplo. Porque os filhos estão sempre atentos às atitudes dos pais e vão costumar replicar, mesmo que seja inconsciente. Então o filho vai replicar o exemplo do pai, o exemplo da mãe. Aí a gente pode voltar para as outras duas virtudes. E se o pai e a mãe são atrasados na igreja? São atrasados nos compromissos? E os filhos estão em casa e estão vendo que não tem motivo para se atrasar. E o pai está enrolando, e a mãe está enrolando. E pai, vai, volta, sobe, desce a escada e vai para frente, vai para trás. E nada de entrar no carro para ir para a igreja. Como que essas crianças vão crescer com caráter, de ter compromisso, de ter palavra? E acabam se acostumando com a rotina que o pai e a mãe desenvolvem. Se o pai e a mãe não são generosos, os filhos também não serão. Ensinar a criança, então, em primeiro lugar, pelo exemplo. Em segundo lugar, não queira ensinar estando alheio ao dia a dia do seu filho. O pai e a mãe precisam saber o histórico do dia do filho. E hoje, inclusive, o histórico da internet. Eu falo com meu filho, eu falo, parece que ele não me entende, não me ouve, parece que tudo que eu falo ele não entende, porque está fora da realidade. Ele está tendo um dia a dia bem distante do seu conhecimento e aquilo não está funcionando. Essa semana, um adolescente disse para uma amiga da mesma idade: eu acho que estou em depressão e a minha mãe não percebe. Um adolescente falando para uma amiguinha da mesma idade. Ele está identificando que está com algum sintoma, com alguma coisa nesse sentido, e ele dizia: minha mãe não percebe. Agora veja, ele não está falando isso com a mãe, vai falar com uma adolescente. É isso que acontece. O teu filho, a tua filha não vai te procurar. É o pai e a mãe que tem que construir esse laço de diálogo, de intimidade, de amizade. Para o filho saber que o pai e a mãe são os seus melhores amigos. Eles não precisam recorrer a ninguém. Eles têm em casa com quem se abrir. Então procure conhecer o dia a dia do seu filho. O que está acontecendo, quais são as amizades dele, por onde ele anda, com quem ele conversa. E internet. O que ele olha, o que ele visita, o que ela vê, para poder conversar a respeito, para poder ensinar a respeito. Então vai ser um ensinamento mais pontual, mais objetivo, vai se tornar mais eficaz. E ensine desde cedo. Pastor, a partir de quando eu tenho que ensinar? Quando você falar alguma coisa para a criança e você percebeu que ela entendeu, ali. Porque tem coisas, por exemplo, você pode pegar um celular e não conseguir fazer, mas entrega na mão do teu filho para você ver. Então, a criança ela aprende. E é na fase da infância que ela vai precisar aprender coisas fundamentais. Por isso, quando a Bíblia diz ensinar a criança, é porque é importante ensinar enquanto é criança. Depois que cresce, tem coisas que ela não vai mais aprender. Tem coisas que o pai e a mãe vai precisar ensinar, e depois ela não aprende mais. Ensine a criança desde cedo. E o que tem de mais importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, de uma criança aprender a amar e a servir a Jesus? Tem coisa mais importante que isso? Não tem. Olha como o mundo está. Então ensine teu filho pelo exemplo, em primeiro lugar, que ele precisa estar na igreja. Ensine teu filho, primeiro pelo exemplo, que estar num culto não é uma opção, é uma necessidade. O que eu quero que você não esqueça é o que te trouxe à igreja. É o que te trouxe a Cristo. Você está na igreja muito provavelmente porque você estava numa situação desesperadora. Isto significa que a igreja é essencial. Não deixe que esse aspecto de essencialidade, de estar na igreja, se perca do teu ponto de vista. Porque se isso se perder, estar na igreja vai se tornar uma opção. E isso vai ser passado para um filho, para uma filha. Então estar na igreja é fundamental. A criança ela precisa aprender. Agora, não só estar na igreja. O estar na igreja é pelo fato de, por mais que ela não vai entender muita coisa, ela vai estar num ambiente espiritual e ela vai estar se habituando com o ambiente de igreja. A igreja não vai ser estranha para ela. A partir do instante que ela começa a aprender, a ter consciência, a perceber as coisas, aí começa a se ensinar que na hora de cantar ela vai cantar, na hora de orar ela vai orar, que na igreja não é para ficar brincando, na igreja não é para ficar comendo,
A igreja não é para ficar correndo, a igreja não é para ficar bagunçando, ela vai aprender isso conforme ela vai compreendendo isso. É o pai e a mãe que vai ensinando. Sabe por quê? Isso é fundamental. Porque muitas vezes os pais não trazem os filhos para a igreja e às vezes, geralmente, quando não muito, são 2 vezes por semana. Só que essa mesma criança, ela vai frequentar o colégio a partir dos 4 anos de idade, de segunda a sexta, para o resto da sua vida. Ela nunca mais vai estar sob a tutela dos pais nas 24 horas a partir dos 4 anos de idade. Então ela vai ficar 5 horas no mínimo por dia, de segunda a sexta, recebendo a influência de professores ateus, de professores macumbeiros, de professores satanistas, aprendendo que religião, aprendendo que Deus, aprendendo que fé, aprendendo que igreja são coisas desnecessárias, que não existe, que não precisa. E o pai e a mãe traz o filho um culto por semana e quando traz ainda fica lá fora brincando, ainda vai distrair e o filho vai dominando o pai, vai dominando a mãe e os pais não conseguem ter controle de uma criança. Como é que vocês acham que os professores controlam os filhos dos pais que não conseguem controlar os próprios filhos? Vamos cultivar a virtude de ensinar os filhos. Filho, segura a harpa aqui para cantar junto. Ah, mas ele não sabe ler, pastor, mas sabe ouvir. Criança canta de cor muitas coisas. Nossas crianças não podem crescer achando que vir para a igreja é estar em qualquer outro lugar. Não, ensine. Precisa estar na igreja. E ensine o que é estar na igreja. Isso requer trabalho, viu? Insistência. A criança vai chorar. Claro, vai ter um momento que não tem o que fazer, vai pegar a criança, vai distrair, mas vai ensinando, vai insistindo, não vai perdendo o controle. Não entregue o domínio da situação à criança, ao filho. Vai saindo de casa com consciência. Se alimenta aqui, porque lá não vai comer. Quando chegar na igreja, já vai tomar água antes do culto, porque não vai morrer de sede 1 hora se ficar sem tomar água. Depois do culto pode beber, pode comer, mas na hora do culto não. Isso em casa. 1 dia, 2, 3, 4. A criança vai aprender. Vai ficar igual teu filho, assim, tua filha, olha que abençoadinhos que eles são. O que nós não ensinarmos aqui, eles vão aprender de uma forma distorcida lá fora. Então eles vão receber uma carga de pelo menos 25 horas por semana. Contrária ao que nós vamos falar aqui. Se o seu filho vier 2 cultos por semana, ele vai receber 3 horas dentro de uma igreja e 25 horas fora. Sem a tua presença, você nem sabe o que eles estão ouvindo, o que estão ensinando, estão falando para eles. Isso é muito sério. Então vamos ensinar os nossos filhos em nome de Jesus. Mas coloque Efésios 6:4, anote, confira depois e eu vou dar aqui andamento na 4ª virtude. Há pouco tempo atrás falei sobre o modelo da igreja perfeita. A Bíblia dá um modelo da igreja perfeita. A igreja de Atos capítulo 2 é o modelo da igreja perfeita. A partir daquela igreja não houve mais igreja perfeita. E ali tem características que são fundamentais. As características das quais nós precisamos copiar. Nós copiamos coisas boas. A 4ª virtude é engajamento. É um termo até que um pouco novo. Acho que por causa das redes sociais nunca se falou tanto em engajamento. Novo assim no uso comum. Mas no meio profissional isso sempre existiu. E o que é o engajamento? O engajamento é a participação ativa em um grupo. E qual é o vício que quem não está engajado pratica? Egoísmo. Egoísmo é o vício contrário ao engajamento. O termo engajar vem do francês e significa comprometer, empenhar, no sentido de dar como garantia, no sentido de dar um calção. A pessoa, ela se compromete com a causa a ponto de dar uma garantia. De tanto que ela acredita na causa. E é desse tipo de posicionamento que a igreja precisa que os crentes tenham. Engajamento. Dar garantia, comprometer, se empenhar. O engajamento é um fator essencial para um sucesso de qualquer empreendimento. Se nós falarmos de empreendedorismo, quando falo em engajamento, olha só o desafio de uma empresa. Engajar a empresa, o funcionário e o cliente. São 3 grupos que precisam estar com a mesma visão para que a coisa dê certo. Se a empresa não tiver bons funcionários, vai ter problemas. Se não conquistar o cliente, vai ter problema. Se o cliente não falar bem da empresa, vai ser problema. Não tem engajamento. Agora, os irmãos imaginam isso refletidos na igreja. Então, quando eu falo de engajar, para ser bem claro, é assim. Quem nada faz, começa a fazer. Quem nada dá, comece a dar. Quem é batizado, não faz nada, começa a fazer. Quem não é batizado, então vamos batizar. Engaja. Quem é batizado e não é membro, vamos membrar. Porque é tempo. Vai sobreviver nessa terra espiritualmente a igreja que estiver engajada na obra, no compromisso com a palavra. Fora disso, não tem firmeza, não tem estrutura alguma. É tempo da igreja estar engajada no projeto do reino de Deus. Por isso eu digo que o vício
contrário ao engajamento é o egoísmo. Porque quem não se alinha, quem não se une, busca seus próprios proveitos. Só olha para si, busca só os seus benefícios, só os seus interesses, mas nunca do grupo, nunca do coletivo. Quando nós falamos de engajamento, veja bem, uma das definições. Engajamento é o nível da presença física, cognitiva, emocional em uma relação. Engajamento, então, nesse sentido, não basta estar fisicamente. Tem que estar apegado emocionalmente, cognitivamente. Está falando da visão, da psicologia da pessoa, da mentalidade, do projeto, do propósito, daquilo que a pessoa quer para a vida dela. Outra definição. Engajamento é um estado de estar envolvido, ocupado, totalmente absorto em algo. Então estar engajado não basta estar aqui. Tem que estar ocupado com o que está acontecendo aqui. Tem que estar absorto ou absorvido com o que está acontecendo aqui. Tem que estar emocionalmente ligado ao que está acontecendo aqui. Cognitivamente, o que isso significa? Tem pessoas que estão de corpo, mas não estão de mente. Estão aqui, mas pensando em uma série de outras coisas. A pessoa não cresce, a pessoa não se cura, a pessoa não avança, porque não está engajada. O engajamento é a relação entre pessoas que possuem um único objetivo. Por isso eu digo que a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 44 e 46, e depois o capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Olha o que era uma igreja engajada. 4:32. E da multidão que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Tá bom ali, olha só. Esse engajamento. Da multidão dos que creram, um só engajamento, unanimidade. Tinha uma só forma de pensar. Então é estar intimamente ligado na causa. Segundo um relatório da Gallup, empresa de estatísticas, 2019, diz que 85% de funcionários, colaboradores, não estão engajados com as empresas. 85%. Claro que não, né? Eles não têm motivação nenhuma, não tem incentivo nenhum. A maioria das empresas não valorizam. Claro que ninguém vai engajar. Mas a igreja não pode ser assim. O crente de verdade não tem que estar por interesse. Tem que estar por gratidão. Lembra? Todos nós viemos a Cristo quando Cristo foi essencial. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, foi um divisor de águas na nossa vida. Isso não pode ser jamais esquecido. Se não estivéssemos aqui, se não tivéssemos ido a Cristo, onde nós estaríamos hoje? Então é por gratidão que a gente se engaja na obra de Deus. Segundo esse mesmo relatório, em comparação com empresas desengajadas, vejam bem, empresas que têm engajamento apresentaram 41% menos faltas funcionários. Quase metade. Então melhora a presença, dos funcionários na empresa. Um funcionário que está engajado com a empresa não quer faltar. Ele está lá. 58% menos acidentes de trabalho. Se uma empresa engajada ela tem menos faltas, uma igreja engajada vai ter menos faltas também. Os irmãos sabem que eu já percebi que muitas vezes pessoas novas convertidas deixaram de frequentar certos cultos porque crentes de tempo não frequentam? Faltam? Eu tenho que estar aqui nesse culto. Se nem o fulano está. Nem que me convidou está. Então, quando a igreja se engaja, vai ter menos faltas. Vai ter menos acidentes de trabalho, menos imprevistos negativos. Olha só esse dado, 59% a menos na taxa de turnover, que no meio empresarial é a rotatividade de funcionários. Gente que sai, gente que entra, funcionário que não fica, e contrata, e passa no contrato, e já some, desaparece, está na experiência e já não volta mais. Na igreja não acontece isso? Gente que vai, gente que vem. É um transtorno para uma empresa. A igreja não é assim, não tem esse negócio? E entra e sai, vai gente, vem gente. Mas se esse dado funcionar, vai ter muito menos esse tipo de transtorno. Uma igreja engajada. Se uma pessoa entra na igreja e vê que o povo é unido, tem um foco, é unânime, dá segurança. A pessoa sente firmeza no lugar, sente firmeza na instituição, sente firmeza na empresa. 10% a mais na taxa de satisfação do cliente. Aumento de 17% na produtividade. Aumento de 20% nas vendas. Aumento de 21% nos lucros. Imaginemos isso na igreja. E quando eu falo igreja, estou falando de pessoas. Quando eu falo de lucro, estou falando de pessoas, falando de almas que vêm para ficar, de pessoas que vão se converter, de pessoas que vão aceitar a proposta do Evangelho, de pessoas que através do meu e do teu engajamento vão continuar perseverando até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor recolher essa pessoa. Engajamento é uma virtude que nós precisamos cultivar. E eu encerro falando que há 4 níveis em que se pode medir o engajamento. Então vamos lá. Isso aqui só para a gente analisar se realmente estamos engajados. Primeiro nível é o do envolvimento. Quem está engajado se envolve.
Envolvimento fala de interesse da pessoa pela causa. Ela vai se envolver de alguma forma, em alguma área. Ela quer estar junto, ela quer fazer parte. Se a pessoa só está na igreja porque tem que estar na igreja, porque tem que participar da ceia, porque a trombeta vai tocar, isso não é engajamento. Também não quer dizer que você vai para o céu. Não é isso. Para ter uma vida de satisfação, uma vida de herdar bênçãos, de receber de Deus o ideal que Ele tem para a sua vida, precisa de engajamento. Para salvação não, porque não é nada do que a gente faça para ser salvo, a não ser estar em Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Então, envolvimento. Segundo, interação. Hoje, quando se fala de interação hoje nas redes sociais, é o quê? É dar like, comentar, é compartilhar, é visualizar, é divulgar. A interação na igreja também. O engajamento do crente na igreja. O crente precisa falar, precisa comentar, precisa compartilhar, precisa divulgar, precisa convidar. Tem que estar envolvido com as coisas da igreja, falando das coisas da igreja, convidando para os cultos, para os eventos, para os congressos. Está lá na internet, hoje tem a internet, vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos estar juntos. Lembra, não basta a presença física, tem todo um aparato ainda por trás. Estamos já no final do ano, mais um ano se foi. O quanto você se envolveu, o quanto você interagiu na obra de Deus. Em terceiro, intimidade, fala de conhecimento de causa. A pessoa se considera parte fundamental da causa, ela não acha que ela é apenas um componente. Intimidade é isso, é a pessoa se considerar parte fundamental. Eu tenho que estar aqui, eu faço parte disso aqui. Eu sei que se eu não estiver aqui, eu vou causar algum prejuízo. Eu sei que eu posso contribuir, eu sei que eu posso fazer mais. E outra coisa, não espera por ninguém. Em quarto lugar, é influência. O engajado contagia os outros pelo entusiasmo com que ele fala sobre a sua causa. Então, por exemplo, o vendedor que está engajado com a empresa. Ele fala com entusiasmo, que parece que a empresa é dele. Ele só é o vendedor, só é o representante comercial, parece que é dele a empresa. Ele fala com tanta alegria, ele conhece o produto, ele sabe que a empresa é idônea, ele vende aquilo como se fosse dele, que acaba influenciando o comprador. Aí o comprador compra satisfeito e vai lá e dá um like à empresa. Isso é influência. É assim que nós temos que ser. Falar da nossa causa, falar do nosso projeto, falar da nossa igreja, falar do Evangelho de Cristo, falar dos trabalhos com alegria, com conhecimento de causa, porque a pessoa se envolve, se considerando parte fundamental, com entusiasmo. Então, nesse aspecto, meus irmãos, o quanto estamos engajados na obra de Deus. Virtudes. O Senhor Jesus, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder. Uma das coisas que muito se questiona da igreja atual, por que hoje não acontecem os milagres que acontecia? Então a gente está falando de poder. Por que não tem mais o poder que tinha na igreja? Mas ninguém questiona mais o fato de que a igreja também não tem mais as virtudes que a igreja do passado tinha. A virtude da fidelidade, a virtude de ter uma vida de oração, de renúncia, de desapego, de comprometimento na pontualidade, na assiduidade, na contribuição, na oferta, no dízimo. As pessoas eram engajadas, estavam unânimes no culto. Era hora de orar, a igreja toda orando de joelho. Era hora de cantar, a igreja toda cantando com alegria. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor só opera onde há união. Meus irmãos, são virtudes que nós precisamos trabalhar em nossas vidas para que nós não permaneçamos presos nos nossos vícios.